respondendo esse comentário aqui, outras pessoas já perguntaram também, né? O que aconteceu com a Fazenda do Cravo e a Rosa? Eu vou esmiuçar aqui, fazendo uma linha do tempo junto com vocês. Mas eu já adianto que eu não sei que fim levou e aonde especificamente ficava, né? Mas vamos fazer aqui pra mostrar pra vocês que eu acho que tem umas curiosidades bem legais. O sítio, a Fazenda do Cravo e a Rosa, era o sítio do Petrúquio, que era um personagem pobre lá, feito pelo Eduardo Moscovius, que era o protagonista, e depois a Catarina, Adriana Esteves, casa com ele e vai morar nesse sítio. Era um sítio que todo mundo gostava, fazia muito sucesso devido ao carisma dos personagens, e também por aparentar ser um sítio muito charmoso, assim. Era um sítio que era pobre, mas ao mesmo tempo ele era muito acolhedor. Então era aquela época que a Globo gravava fora do Projac, né? Ele fica em Barra de Guaratiba, mas eu não sei exatamente a localização. E a galera que assistiu o Cravo e a Rosa, principalmente na época, e toda vez que vê o Cravo e a Rosa, gosta muito. É a época que a Globo investia. A Globo, né, gastava dinheiro com construção de cenário. Então passava muita realidade, né? As árvores eram de verdade, a grama era de verdade. A edificação em si, apesar de não ter interior, ela passa uma verdade, então a galera gostava muito. Bom, as novelas que eu sei que foi usada foi o Cravo e a Rosa. Depois ele foi pra Agora Que São Elas, que era o sítio da Vera Fish. Inclusive, o cenógrafo de Agora Que São Elas é o mesmo cenógrafo de O Cravo e a Rosa. Só que em Agora Que São Elas é uma novela que não é muito lembrada, né? Pouca gente assistiu aí. Mas ele tinha um tom meio terracota, meio alaranjado, assim. Era bem bonito. Como era um sítio atual e de uma protagonista que até então tinha supostamente dinheiro, então era aquele rústico chique, que tá muito em alta hoje, né? Mas era aí que era o sítio da Antônia, né? A família da Antônia, que era a Vera Fish, a Débora Falabella, o Paulo Gorgulho, eles moravam supostamente aí nesse sítio e explorava também a parte do entorno do terreno, igual o Cravo e a Rosa também explorava. Depois, eu vi esse terreno na minissérie Um Só Coração. Era o casamento lá do Marcelo Antoni com a Fernanda Paes Leme, na minissérie. E eles utilizaram, já não tinha mais a edificação, né, a parte da área construída, mas o terreno é esse mesmo. Depois também foi utilizado em Bang Bang, numa cena meio rápida, né, porque Bang Bang era uma novela que se passava no Velho Oeste, então não era tão povoado, não tinha tanta construção, assim, muitos prédios juntos, né, uma cidade desenvolvida. Era algo meio rústico, bem arcaico. Então, eles utilizavam mais para a cena de encontros de casais. Cenas de encontro, cenas de batalhas também eram utilizadas nesse terreno. Já não tinha mais a edificação propriamente dita, mas eles utilizaram esse terreno. Vale a pena falar também que na rede vizinha, fio lá na outra rede, né, naquele que é retângulo, eu construí o sítio do Petrúquio em 3D. Então, aí eu mostro a sede, eu construí a parte de dentro. O tapete que o Petrúquio tinha, eu coloquei lá na parte de dentro. Então, toda a edificação, o terreno, o poço, o local onde eles fabricavam queijo, a estrebaria ali onde a Lindinha conversava com Januário, onde eles tomavam um banho, até onde a Neca pendurava a roupa, eu construí. Então, vale a pena, gente. Vão lá. Só clicar no meu perfil aqui no íconezinho que tem aqui, lá em cima, lá na minha bio, e procurar lá, Sítio Cravo e a Rosa, lá na outra rede, que vocês vão gostar do resultado. Bom, e depois eu não sei, eu nunca mais vi em nenhuma outra produção, nenhuma outra novela, nenhum outro filme. Eu desconfio que a Record tenha comprado esse terreno, né? A Record, ela comprou alguns estúdios do Renato Aragão, porque o Renato Aragão ele tinha uns estúdios próprios, né? E eu sei que a Record comprou, mas eu não sei se é esse que ela comprou. Então, se você vê esse vídeo, por gentileza, sabe onde fica localizado esse sítio? Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo, porque foi assim que, por exemplo, eu consegui descobrir aonde era o sítio da Ana Francisca, né, da família da Ana Francisca, e trouxe pra vocês aqui. Então é uma troca, né? Vocês comentam, interagem comigo e eu trago informações verdadeiras pra vocês. Falando pra vocês que a confeitaria Aurora do Cravo e a Rosa existe até hoje e você que é de São Paulo ou do Rio de Janeiro consegue visitar. Cravo e a Rosa era uma novela lá que se passava no São Paulo dos anos 20. A confeitaria ela ficava na cidade cenográfica. A confeitaria já foi derrubada, mas é o que serviu de inspiração pra essa confeitaria no Projac. Ele fica em São Paulo e fica no Rio de Janeiro também. Então eu vou mostrar pra vocês como é que se deu essa diagramação. Bom, esse prédio ele fica em São Paulo, fica ali no Vale do Anhangabaú, fica perto do Teatro Municipal, fica pertinho embaixo da ponte. Ele fica numa saída de metrô. A fachada é bem inspirada. Tá vendo que a fachada é bem parecida? O nome desse palacete é Palacete Riachuelo. Ele quase foi derrubado por causa das obras do metrô de São Paulo. Mas aí parece que algum manda-chuva lá falou, não vão derrubar não. Porque ele é muito bonito, né?
Então esse prédio ele serviu de inspiração para ser construído a confeitaria Aurora, da novela O Cravo e a Rosa. Eu até fui lá, quando eu fui em São Paulo, eu fui, tirei uma foto, né, porque eu falei, eu quero sentir a energia de O Cravo e a Rosa da novela, e eu gosto muito desse prédio. Aí eu fui lá e consegui tirar uma foto. Já no Rio, o prédio que serve de inspiração para a confeitaria na novela não é a confeitaria Colombo, é a confeitaria Cavé. É a confeitaria mais antiga do Rio de Janeiro, ela tá ali desde 1860. Fica no Largo da Carioca, pertinho ali dos Arcos da Lapa, bem no centro do Rio de Janeiro mesmo. E a parte de dentro que serviu para inspiração para a confeitaria Aurora de Cravo e a Rosa. Só vocês venham. Tô mostrando foto aí pra vocês fazerem uma comparação, que é muito parecido a parte de dentro da confeitaria Cavé. Então vale muito a pena a visita pra quem gosta, né? Dessas curiosidades, gosta de sentir a energia da novela. Então, o Palácio de Riachuelo fica em São Paulo e a confeitaria Cavé fica no Rio de Janeiro, ali perto dos Arcos da Lapa. E é muito parecido, gente. Olha como é que é. Vale super a pena o passeio, super a pena a visita. Tem doces maravilhosos. Quem tiver oportunidade de ir, não perca essa chance. 7 novelas da TV Globo que utilizaram o mesmo bonde. Check! A primeira novela sempre mostrava o bonde, ele é quase que um personagem. A novela O Cravo e a Rosa. Pra mim, o que me chamou atenção lá quando eu era pequeno, né? Tava vendo aquele bonde lá passando atrás dos personagens, né? Os personagens eles tinham uma interação com o próprio bonde, então era algo que me chamava muita atenção. Esse bonde, ele permeou todas essas novelas aqui que eu vou citar. A primeira novela que eu vi, conheci esse bonde, foi na novela O Cravo e a Rosa. Depois, ele foi pra novela Esperança, de 2002. Era uma novela lá do Benedito Rui Barbosa, das 8, que tinha lá o Reinaldo Giannichini e a Ana Paula Arósio, que contava ali um pouco dos imigrantes na década de 30 em São Paulo. Os portugueses, judeus, espanhóis, falava ali um pouco como que se deu essa formação do estado de São Paulo. Depois, ele salta, apesar da Globo continuar fazendo muita novela de época, mas ele só foi aparecer em Lado a Lado. Lado a Lado é uma novela que conta ali a questão da formação dos cortiços no samba do Rio de Janeiro, uma novela que ganhou o Emmy, protagonizada pela Camila Pitanga e o Lázaro Ramos, uma excelente novela. Mas esse bonde ele aparecia de uma forma tímida, né? Tinha a cidade cenográfica ali e ele só ficava indo e voltando, indo e voltando. Os personagens até tinham uma interação com o bonde, ele foi mudado, né? Pintaram ele de verde, até então ele era todo vermelho, ele foi alterado por uma tonalidade verde, que era muito comum nessa época no Rio de Janeiro ter esse tipo de bonde verde. Mas ele não percorria, adentrava a cidade cenográfica igual acontece nas outras produções, né? Depois ele foi pra Joia Rara, que também ele tinha uma tonalidade verde, só que em Joia Rara, apesar deles usarem a mesma cidade cenográfica de lado a lado, o bonde ele já cortava a cidade, dobrava a esquina. Então ele era quase como um personagem da novela, eles interagiam bem com esse transporte. Depois ele foi pra novela Império, apesar dele ter aparecido apenas em uma cena, que é a cena onde mostra a passagem de tempo lá onde o José Alfredo, quando ele ainda é o Chai Suede na primeira fase, e ele tá sentado em Santa Teresa, no bonde, né, e tá lá, acho que lendo um jornal, conversando, alguma coisa do tipo. Mas essa cena ela é filmada nesse bonde. Eu acho que eles não exploraram muito na época, porque o que acontece? Em 2011, o bonde, ele sofreu um acidente, o bonde verdadeiro de Santa Teresa, foi dobrar uma curva, ele estava muito sobrecarregado, ele descarrilhou, acho que morreu alguém. Ele ficou parado, ficou muito tempo parado e tal. Então, como a novela tenta imitar a realidade, Império se passava em Santa Teresa, né? Mas ainda o bonde ele estava fora de circulação, então acho que por isso que eles não exploraram tanto. Mas eu tô mostrando foto aí pra vocês, aí o bonde ele foi repintado, né? Colocaram a mesma tonalidade que utilizam em Santa Teresa de verdade, mas eles não exploraram igual nas outras produções. Depois, pintam ele de novo, esse bonde, e ele vai pra uma outra novela que acho que é muito marcante também pra galera, e é Etamundo Bom. Ele corta a cidade toda, uma curva lá e uma reta. Ele era usado, fazia parte, né? Tem alguns personagens que interagem com esse veículo. Sempre quando mostrava assim, anoiteceu em São Paulo, aí mostrava o bonde percorrendo. Amanheceu em São Paulo, aí mostrava o bonde percorrendo. E a última vez que eu vi foi na novela Tempo de Amar. Tempo de Amar, eles voltaram a pintar ele de verde escuro, né? Igual foi pintado lá em Lado a Lado. É porque os bondes do Rio de Janeiro nessa época, eles eram dessa cor. Então, pra dar uma maior veracidade, eles pintaram de novo, de verde. Os personagens usam também o bonde, não tanto quanto nas outras, mas usam, né? Na novela. E depois eu nunca mais vi. Não tô lembrado de nenhuma outra novela, né? Outra história aqui, ficção que usaram. Se vocês lembram, comenta aqui embaixo, fala aqui nos comentários. Pra mim, o mais marcante é o Cravo e a Rosa. Eu vi quando era criança e eu me apaixonei de cara, assim. Eu falo, cara, eu queria muito
um veículo desse, andar pela rua com esse veículo. Como a Globo também fazia muita novela de época, era mais fácil ela comprar do que alugar. Eu acho que fica mais barato. E eu tive contato com esse bonde. Nas 2 vezes que eu fui lá na Globo, a primeira vez eu vi ele parado, vi ele bem de perto, mas não pude tocar nele. Mas eu vi ele bem de perto na cidade cenográfica de Joiahara. Na outra vez que eu fui, ele era quando era a cidade cenográfica de Tempo de Amar. Eles estavam fazendo uma gravação. Eu não podia, né, subir no bonde e tal, mas eu cheguei bem perto dele e tirei uma selfie. Essa foto que eu tô mostrando pra vocês. Porque não dá, cara. Eu muito apaixonado por esse bonde, então eu tinha que... Falei, eu quero uma foto com esse veículo. A única coisa ruim que eu acho durante ao longo do tempo deles ficarem pintando, é que ele vai perdendo o atrito. Não sei se vocês têm reparado no Cravo e a Rosa. Ele é um pouco pesado, assim, né, de locomover e tal, move com uma dificuldade. Mas em Eta Mundo Bom, por exemplo, ele é como se alguém só desse um tapa e ele já andasse. Então ele vai perdendo o atrito com essas mãos de tinta que vão jogando. Atendendo esse comentário aqui, esse vídeo eu vou falar sobre a casa do Banqueiro Batista, da novela Cravo e a Rosa. Então fica aqui comigo que tem curiosidades bem bacanas. E vou mostrar pra vocês também que essa casa ela tem uma particularidade comigo, né? Um pouco de memória afetiva minha. Vou até quase que dar uma aula de história aqui pra vocês. Antes de eu começar mesmo o vídeo, eu quero dizer que a casa do Batista eu já montei ela, a parte de fora todinha. Tá lá na minha outra rede, né? Só vocês clicarem aqui no link da minha bio. Vocês vão ser redirecionados pra lá, pra outra rede. É só procurar lá, o Cravo e a Rosa, São Paulo dos anos 20. Cenografia. Eu montei a cidade todinha, fiz a confeitaria, a casa do Cornélio, a Rua da Feira e a casa do Batista. Tem curiosidades bem legais. A Joana morava do lado da casa do Batista. Essas e outras curiosidades vocês só vão descobrir lá no vídeo. A casa do Banqueiro Batista é uma casa toda no estilo Art Nouveau. O Banqueiro Batista, ele era um personagem rico, né? Ele era um milionário, dono de um banco, ele era pai da protagonista. E como todo rico do século XX, gostava muito de palacetes, que é o caso da casa dele. O Art Nouveau significa arte nova, ele nasceu lá na França, no final do século XIX, e chegou aqui no Brasil no início do século XX. As características dele é que ele é um estilo muito de forma orgânica, uma forma fluida. Então ele não é algo assim muito reto, muito delimitado. Ele tende a seguir as formas fluidas da natureza, né? Um galho de árvore, a forma da onda da água, a forma de folhas. Então, o Art Nouveau, ao contrário, por exemplo, do Art Deco, né? Que é tudo muito reto, tudo muito espelhado, um lado é igual ao outro. A casa do Cornélio, ele segue esse estilo Art Deco. Mas na casa do Banqueiro Batista, ele é um Art Nouveau. Usa de muitos materiais como vidro, ferro fundido, a cor preta, ela predomina muito. Então ela segue umas ondas, umas formas, né? Algo meio assim. A casa do Banqueiro Batista seguia essas formas, né? Tinha alguns vitrais lá, o guarda-corpo das escadas eram todos, né, de uma forma bem orgânica, não era algo reto, assim. Arte Nouveau é isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um ranking das novelas da Globo que tem esse tipo de cenografia. A casa dele tinha um jardim muito bem cuidado, muito bonito. O Batista, ele dispunha de muito dinheiro para poder contratar um profissional só para isso, né, só para cuidar do jardim. Eu acho muito interessante o portão da casa dele, demonstrando que é um Art Nouveau. Por quê? É um portão de ferro fundido, uma cor bem em preto com verde escuro lá. E tem uns pássaros. Mais um detalhe que o Art Nouveau, ele tenta seguir a natureza. Ele tenta predominantemente as formas fluidas da natureza. Então tem uns pássaros que estão encostados um com o bico no outro. É um desenho no portão. Então assim, eu acho isso sensacional, né? A casa, ela tem um vitral com pé direito duplo. É uma meia-lua. Eu acho que é muito perceptível. Chama muita atenção. E ela tem 3 entradas. Na verdade, 2, né? Pelo menos mostrado na cidade, na parte de fora, era só 2. Ela tem uma entrada na própria fachada, que é onde tem ali os vitrais, que é onde é a sala de jantar. Tem poucas cenas, mas logo nos primeiros capítulos aparece, né? Quando a Bianca vai fazer ali uma greve de fome, a Catarina, ela faz um monte de doce, coloca na mesa pra tentar ludibriar ela. E é onde que acontece o primeiro beijo da Catarina e do Petrúquio, na parte de dentro desses vitrais, que é uma porta. Mas não é mostrado muitas as cenas ali, não. Ali é só uma ou outra. Tem uma entrada pela cozinha, mas é só mostrado na parte de dentro. Eu nunca vi ninguém saindo pela parte de fora pela cozinha. E ela tem uma entrada pela lateral, que é onde é mostrado com muita frequência. A maioria dos personagens passam, né? A entrada pela lateral que dá na sala de estar. E a sala de estar eu acho que é a mais mostrada. A parte de dentro tem um vitral de pé direito duplo, muito alto, é onde tem as escadas. É uma escada em Y, ela tem até um esconderijo ali onde a Mimosa ficou para poder roubar as apólices. O próprio guarda-corpo da escada, você vê que não é algo reto, assim, igual nos nossos dias, né?
ela é algo mais fluido ali, algo mais seguindo ali, como se fosse tipo um caminho de água, por exemplo. Feita de ferro fundido também, de mármore, que também é muito presente nesse estilo Art Nouveau. A própria esquadria também da casa, que foi conceituada, ela também é um Art Nouveau. Vocês conseguem observar que a esquadria, a parte da porta e da janela, você vê que ela não é algo reto, o desenho que tem na própria esquadria. Você vê que é tipo uma gota de uma água. Tem um vidro também, né, que dá pra você ver do outro lado. Então, mostrando pra vocês que, mais uma vez, o estilo Nouveau tá muito presente nessa casa. Tinha uma sala de estudo também, era ali onde era o escritório do Batista, ali onde ele fazia as armações dele, né? Botava as fofocas dele um dia. E a casa, ela também tem os quartos que ficam na parte de cima. Tem o quarto da Bianca, que mostra com uma certa frequência. O quarto do Batista mostra mais depois que ele casa com a Marcela. E tem o quarto da Catarina, só que a Catarina, ela, na verdade, ela morava no sótão da casa. Não chega a ser um sótão sujo, igual, por exemplo, era o sótão da Sônia, de um profeta, né? Porque sótão a gente presume que seja algo, tipo um depósito da casa, né? Ali onde você vai guardar as coisas que você não vai utilizar com tanta frequência, então termina sujando, não é tão arejado. Mas não, o sótão onde a Catarina mora é algo muito, muito bonito, assim. Eu, particularmente, gosto bastante. Quando é o quarto de solteiro dela. E o Buscapé, eu acho que dorme junto com ela também. Tem duas sacadas. Uma, ela fica na minha direita, mostra uma vez só. E nesse meu vídeo no YouTube, vocês conseguem ver com um melhor ângulo, conseguem ver essa sacada com um detalhe maior. Por isso que eu acho legal vocês irem lá dar uma conferida. E tem a sacada principal, que fica na fachada, que é uma sacada também em forma de meia-lua, tem uns desenhos também, né? Você vê que não é algo reto, assim, você vê que é tipo, faz um S, mais um detalhe do Art Nouveau. Ela tem muitas plantas, também tem tipo uma escada de ferro com as plantas, que o Petrúquio, ele, bem no início da novela, ele meio que ameaça subir ali quando ele faz uma serenata pra ela. Essa casa, eu acho um charme. Eu acho a casa do Banqueiro Batista a melhor representação, assim, dos anos 20 nas novelas, né? Eu acho a casa do Rafael já uma gema bem bonita, mas ela é um pouco mais romântica. Eu acho a casa do Clóvis, de O Profeta, bonita também, né? Ela tem muitos vitrais, que é a proposta da novela de O Profeta, mas ela é um pouco mais anos 50, ela tem algumas listras. Eu acho a casa da Ana Francisca, eu só acho ela bonita a parte de fora, eu acho a parte de dentro horrorosa, horrível, assim, eu tenho bastante asco daquela casa. Principalmente o quarto dela, eu acho muito meio nada a ver. Mas a casa do Banqueiro Batista eu acho a melhor representação, assim. Então era a época que a Globo, ela não se furtava em injetar dinheiro em cenografia, produção de arte. Então a Globo, ela fazia as coisas muito bem feitas nessa época. Chama muita atenção, né? É uma casa que vocês pediam muito aí e tal. Percebi que não é só eu que gostava dessa casa. É cenográfica, não preciso nem dizer, né? Era numa cidade cenográfica. Infelizmente ela foi derrubada. Logo que acabou o Cravo e a Rosa, ela foi derrubada para dar lugar à padroeira. O telhado dela, eu acho muito legal falar que é um telhado escama de peixe. Mais um detalhe que também fica muito presente no estilo Art Nouveau. Vão lá no meu vídeo, gente. Vão lá na outra rede lá, dar uma conferida. Eu acho que eu consegui sanar as dúvidas de vocês. A questão da memória afetiva que eu falei lá no início é que vocês me perguntam muito, né? Ah, nossa, como é que você sabe de tanta coisa? Como é que você consegue observar tanta coisa assim e tal? Qual é a sua fonte de pesquisa? Como é que você, né, sabe de tudo isso e tal? Então, a primeira vez que eu tive contato com essa questão de cenografia de novela foi quando eu era bem pequeno, lá nos meus 5 anos de idade. A primeira vez que eu vi foi a casa do Banqueiro Batista. E aquilo ali me chamou a atenção, né? Chamou a atenção de uma criança. Eu achava aquilo ali genial, eu ficava bobado, olhava as cenas. Eu não entendia nada da história, eu sabia que a Catarina e o Petrúquio, eles brigavam muito. Mas eu olhava aquela casa e ficava, cara, eu quero morar nessa casa. Porque a casa, ela é muito linda, ela é muito... Você vê que não parece algo que é cenográfico, parece que é real, parece que é muito crível. A questão dos móveis, teve um menino no YouTube, lá no meu outro canal lá, e ele disse que os móveis de Cravo e a Rosa são os mesmos de Força de um Desejo. Força de um Desejo utilizou a cidade cenográfica de Cravo e a Rosa. Antes de ser São Paulo dos anos 20 ali, a confeitaria, né? A Casa do Batista, aquilo ali era Vila de Santana de Força de um Desejo. Só que a questão dos móveis eu nunca parei pra prestar muito atenção assim, não. Como eu já falei pra vocês, eu gosto mais de cidades cenográficas, de bairros cenográficos, né? Estruturas cenográficas, então eu particularmente gosto mais. Mas se vocês também repararam isso, pode falar aqui embaixo, comenta aqui embaixo se vocês sabem disso, que é até bom que eu possa fazer uma pauta de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês.